paz de Cristo para a sua vida. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Juvair de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva nesse canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus, levar a palavra de Cristo Jesus, uma palavra que transforma, que modifica vidas a outras pessoas. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, nos ajudando a ranquear os vídeos que existem no nosso canal, para que esses vídeos alcancem outras pessoas e elas sejam também alcançadas pela palavra de Deus. Acione também as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Eu quero compartilhar com os nossos telespectadores, nossos amigos, com você que está assistindo esse vídeo agora, uma palavra de Cristo Jesus aqui no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo de número 3, onde Jesus teve um encontro com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, na verdade, ele já tinha ouvido falar muito de Jesus, ele junto com os seus comparsas, as pessoas que faziam parte da comunidade da qual ele pertencia, pois ele era um príncipe dos judeus. Nicodemos já tinha ouvido falar muito de Cristo, ouvido falar muito de Jesus. Então, ele vai ter a noite com Jesus. Por pertencer à comunidade da elite judaica, ele não quis ir ter com Jesus durante o dia para evitar problemas de ordem, podemos dizer, social. Ele não queria comprometer a sua pessoa, então ele vai ter com Jesus de noite para que as pessoas não soubessem que ele esteve ali com Cristo. E pelas palavras dele, ele fala por si, mas ele ao mesmo tempo fala por toda a comunidade judaica. Quando ele diz: mestre, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com essa pessoa. Então Nicodemos, ele fala por ele, mas ele fala também pela comunidade judaica da alta cúpula, a elite judaica, da qual ele pertencia. Eles sabiam que Jesus não mentia, que Jesus era alguém que vinha de Deus, era um mestre vindo de Deus. É as palavras que Nicodemos diz: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja que eles tinham este conhecimento, eles sabiam estas verdades, mas não era conveniente aceitar Jesus como vindo de Deus. Não era conveniente para a comunidade judaica aceitar a Cristo, porque Cristo veio impactando os ensinos que a comunidade tinha e a união, podemos dizer assim, a união política que a comunidade judaica, a alta cúpula da comunidade judaica tinha com Roma. E Jesus veio justamente quebrando esses paradigmas. A partir do momento que você começa a quebrar paradigma, a coisa fica bem complicada para esta pessoa. E foi justamente isto que ocorreu com Cristo. Então, para Nicodemos, Jesus era vindo de Deus. Justamente Nicodemos e os demais. Só que não era conveniente aceitar essa verdade de Jesus como vindo de Deus. Então, isto ocorre também nos nossos dias. Muitas pessoas só fazem aquilo que lhes é conveniente. A partir do momento que algo não é conveniente para aquela pessoa, ele não faz. Por quê? Porque não é conveniente, mesmo sabendo que é certo, mesmo sabendo que aquilo que está fazendo não é errado, é algo certo, mas não faz. Por quê? Porque não é conveniente. É o caso do velho Nicodemos aqui junto com a comunidade judaica. Por quê? Porque eles só queriam fazer aquilo que lhes era conveniente. A partir desta conversa, deste diálogo, Jesus disse para ele: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus já começa apertando o parafuso aqui. Ele diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isto significa que para alguém ver o reino de Deus e o reino é governo. Para alguém ver o governo de Deus ou na sua vida ou no universo, ou seja como for,
precisa nascer de novo. Esse nascer de novo é a regeneração da pessoa, a mudança da pessoa. Se a pessoa não mudar, não tem como. Tem que ter uma mudança, tem que ter a regeneração. Esse novo nascimento que Jesus fala aqui é a regeneração do indivíduo. O indivíduo que não se regenerar, ele não pode ver. Esse não pode ver, não pode entrar, porque Jesus vai apertar um pouquinho mais. Nicodemos entendeu que Jesus estava dizendo de nascimento carnal, e não era nascimento carnal, porque ele vai dizer da seguinte forma: como pode um homem sendo velho nascer como eu, nascer de novo? Eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse: não, não é assim. E aquele que não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Ele não pode entrar, ele não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É disso que eu estou te falando. É o nascimento da palavra, do entendimento, do reconhecimento que existe um Deus nos céus e que esse Deus, ele quer regenerar o ser humano. O ser humano, ele nasce, desgenera. Para ser salvo, para ter a sua mudança, ele precisa regenerar. A regeneração é justamente o nascer de novo que Jesus está falando aqui. É justamente o nascer de novo que Jesus está abordando e Nicodemos não estava entendendo. O problema do mundo hoje, das pessoas, é porque as pessoas não passaram ou não passam pelo processo da regeneração, da mudança de atitude. Às vezes não é conveniente passar por essa mudança, mesmo sabendo que a mudança é correta, que a mudança é certa, que precisa mudar, que precisa se regenerar, que precisa mudar de atitude. Não é conveniente, como não era conveniente para Nicodemos naquele momento. Mas Jesus está dizendo: o que é nascido da carne é carne. O novo nascimento é o nascimento da palavra, é o nascimento da água, é a palavra, e do Espírito, é a transformação do indivíduo pela presença do Espírito de Deus em sua vida. Sem a presença do Espírito de Deus e da palavra de Deus, sem a presença da palavra de Deus e do Espírito de Deus na vida do indivíduo, ele jamais poderá nascer de novo. Então Jesus disse que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Aí Jesus vai fazer uma explicação muito plausível para o momento e para Nicodemos, porque mesmo assim Jesus percebeu que Nicodemos não estava entendendo. Então ele disse: olha, eu vou comparar o novo nascimento, que você não está entendendo o que é a regeneração, com o vento. Você conhece o vento, Nicodemos? Nicodemos, claro, conheço o vento. Mas eu te pergunto, você sabe de onde vem o vento? Você sabe de onde o vento vem e para onde o vento vai? O vento sempre passa, mas ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Jesus disse: então, desta mesma forma que você não sabe que o vento, de onde ele vem e para onde ele vai, no entanto, ninguém pode negar que o vento exista, assim é o novo nascimento. Assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. Assim é todo aquele que nasceu de novo. Então Nicodemos diz: mas como é que pode ser isso? Eu não estou entendendo. Jesus disse para ele: mas tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, Nicodemos? Eu estou falando do vento, de coisas terrestres, e tu não entende. Se eu estou falando de coisas terrestres e você não está entendendo, imagine se eu começar a falar aqui das coisas celestiais. Aí é que você não entende mesmo. Mas eu te digo uma coisa: é importante você saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus faz uma alusão à caminhada dos israelitas pelo deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a expressão todo aquele que nele crê. Isso significa que quem crê em Cristo Jesus como seu Redentor, como seu remidor, como alguém que veio para salvar a sua vida, este terá a vida eterna.
este terá a vida eterna. Então é importante o homem reconhecer que Cristo Jesus é o doador da vida eterna e que sem ele nós não podemos ter a vida eterna. A Escritura não vai dizer se Nicodemos aceitou ou não aceitou a mensagem salvífica de Cristo naquele dia, naquele momento. A Escritura não diz isso. Contudo, esta mensagem que foi falada para o velho e sábio Nicodemos, vamos acreditar que ele tenha aceitado a Cristo, ela alcançou milhões e milhões de vidas em todo o planeta Terra, desde o dia em que ela foi falada até os dias atuais. E ela ainda alcançará milhões e milhões de vidas, porque a palavra de Cristo ainda continua dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer nele, Jesus falou, quem crer nele, em quem? No Filho, este terá a vida eterna. Quem crer nele não será condenado. Quem crer nele terá sim a vida eterna. Contudo, ele disse que a luz veio ao mundo, mas os homens, os seres humanos, as pessoas, amaram mais as trevas do que a luz. Sabe por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Porque as suas obras eram ruins. Isso me faz lembrar os dias em que estamos vivendo, em que as pessoas estão envolvidas com tanta falcatrua, com tanta mentira, com tanto desmando, com tanta coisa errada, que causa temor na humanidade. O ideal hoje não é fazer o certo, é fazer o errado. O errado é certo e o certo é errado. Não estou dizendo que é desta forma. Mas hoje o ideal é fazer o errado, é fazer aquilo que é contra o que é correto. Mas Jesus disse que aquele que ama a luz, ele vem para a luz porque as suas obras são feitas em Deus. Mas aquele que aborrece a luz, que não gosta das coisas corretas, ele faz as suas obras nas trevas. A humanidade está envolvida com tantas trevas, com tantos pecados, com tantas mazelas, com tanta maldade, com tanta maracutaia em todos os segmentos sociais. Seja esse segmento social religioso, seja esse segmento social político, seja um segmento de que caráter for, as pessoas estão envolvidas com maracutaia, com coisa errada, com prejuízo para outras pessoas. Mas você que está assistindo esta palavra, ouvindo esta palavra, eu te convido a fazer as tuas obras em Deus. E se as tuas obras forem feitas em Deus, elas serão feitas na luz. E quem está fazendo as suas obras na luz, este terá a vida eterna. Quem disse isso foi Jesus, porque as suas obras não serão reprovadas. Caro telespectador, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna. Então ele continua dizendo: todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Se você acreditar nesta palavra, Deus transformará a tua vida, Ele te abençoará, Ele te modificará e as suas obras serão feitas em Deus. Não seja cabeça dura como foi Nicodemos, em não dar ouvido ou não entender aquilo que o mestre por excelência estava falando, da regeneração, da mudança de atitude, da mudança de caráter, da mudança de comportamento. Deus quer modificar a tua maneira de viver, a tua maneira de ser, a tua maneira de entender as coisas. Deus quer te mudar por dentro e por fora, para que você seja um instrumento utilizado nas mãos dele e tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, que Ele transforme o teu coração, que Ele te agracie com um novo nascimento, que Ele transforme o teu viver pela palavra e pelo seu Santo Espírito. Te peço que se inscreva nesse canal, que deixe o seu like, deixe o seu joinha e que Deus abençoe a tua vida e a tua família em nome do Senhor Jesus.